Eu tenho o prazer de anunciar o meu e-book, A Identidade Performática do Rio de Janeiro, do samba ao funk carioca. E eu vou explicar sobre esse texto aí no vídeo. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e eu tenho o prazer de anunciar o meu e-book, A Identidade Performática do Rio de Janeiro, do samba ao funk carioca. Vou mostrar aqui para vocês. Ele está disponibilizado na versão e-book, tá aqui. Eu tinha gravado um vídeo, mas o problema é que eu vi que a capa dele não ficou muito boa, eu tive que fazer um reajuste, né, no Amazon, porque o Amazon ele é um pouco complicadinho com a capa e essa daqui é a capa que ficou. Mas antes de eu continuar, vem aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Se vocês gostam do meu trabalho, curte, compartilha, se inscreve, deixa um comentário embaixo e agora eu vou explicar o porquê desse e-book. Esse e-book ele é uma adaptação da minha tese de dissertação que eu defendi na Universidade de Viena. Ela está aqui no ano de 2009. Peraí que eu tenho que fazer assim que eu não posso mostrar o nome dos professores por conta dos dados pessoais. Esse daqui é o original. Esse trabalho eu defendi junto foi a Universidade de Viena no Departamento de Ciências de Teatro. Agora eu vou contar a história, que aliás essa história ela também está muito relacionada com a minha história de vida aqui na Áustria. Eu cheguei em Viena no ano de 2003, em setembro. E eu tinha vindo de Bruxelas, onde eu tinha feito o meu mestrado na área de artes e cinema. E quando eu cheguei aqui, eu tinha planos de trabalhar na área de gestão cultural. E comecei a procurar trabalho, né? Lembrando que eu tenho cidadania portuguesa, né? E uma vez com o passaporte da União Europeia, você pode trabalhar sem grandes problemas aqui, no caso, na Áustria. Só que, naquele momento, era muito complicado, porque a parte de gestão cultural era baseada em grupinhos, né? Como se fossem clubinhos, panelinhas, e eu não consegui. E a um certo ponto eu achei um emprego na área de... eu trabalhava numa agência de cobranças na área de finanças e que até ganhava bastante bem, só que eu não estava muito satisfeita com aquilo, né? Porque eu não tinha estudado finanças, eu estudei comunicação social, eu queria ir na área de artes, eu queria ir na área de gestão cultural. E aí pedi demissão e fiquei procurando, né? Não estava rolando, até que um amigo virou para mim e falou assim: escuta, Adriana, por que você não faz o seu doutorado na Universidade de Viena? Eu falei, cara, mas eu não preciso de doutorado. Isso, né? Ficou aquela ideia na cabeça, acabei indo para a universidade, e aí foi conversando com professores, e conversa com professor ali em vários institutos, e acabei parando no Instituto de Ciências de Teatro. A princípio, eu não queria fazer nada relacionado com samba, porque eu achava que era uma coisa que já tinha demais, eu queria fazer sobre rock nacional. Eu me lembro que na época eu conversei com um professor da Universidade de Salzburg e ele me disse muito claramente: olha, Adriana, nós não temos interesse nenhum em cima de rock, o que temos interesse é em cima do Rio de Janeiro e em cima do samba. E aí vem a segunda parte que eu já mostrei para vocês, que a minha família foi proprietária de um jornal no Rio de Janeiro, o Rio Zona Sul, que é esse daqui, que inclusive esse exemplar aqui foi que eu fiz junto com a minha tia. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a desenvolver o tema, né, junto com os meus... Eu tinha um orientador no Instituto de Ciências de Teatro da Universidade de Viena e outro professor no Instituto de Música. E a gente começou a desenvolver o que se chamou de aspectos
performáticos da música como criação de identidade no Rio de Janeiro. Deixa eu pegar aqui. Performative aspects of Brazilian music as a means of creating identity in Rio de Janeiro. Esse aqui é o original. O texto ele foi escrito em inglês, porque na época eu tinha, quem sabe, ideias de seguir na universidade, mas acabou não acontecendo. E aí vocês devem estar perguntando o que significa, né, esses aspectos performativos. Performance é uma palavra, performance, né? É uma palavra que vem da língua inglesa e que performance, ela já foi adotada em vários idiomas, incluindo a língua portuguesa. O que significa to perform, né? Performar é o artista sobre o palco mostrando a sua arte. E aí pode ser o que for, né? Pode ser, por exemplo, vamos aqui, a gente acabou de gravar um vídeo falando sobre o show da Madonna. A Madonna sobre o palco mostrando a sua música, a sua dança. Michael Jackson, por exemplo, que foi um artista genial, especialmente na parte da dança. No Brasil, a gente tem artistas, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso. Quando eu falo membro do movimento Tropicália, a gente viu também Rita Lee, né? Que infelizmente recentemente nos deixou. Peças de teatro, quer dizer, tudo que um artista perform na frente de um público. Abrindo um parêntese, que em tempos de mundo digital, os artistas performam a sua arte na frente das câmeras. Muito importante dizer isso. No caso específico do Rio de Janeiro, eu analiso então o desfile das escolas de samba e o baile funk, que são duas performances que vêm de suas músicas, o samba, a escola de samba, o funk carioca e o baile funk. Para desenvolver esse trabalho, eu fiz duas viagens, né? Uma viagem eu fui, acho que foi em setembro de 2007, que eu fui para ver os bailes funks, né? Porque eu já tinha muita experiência acumulada com o Rio Zona Sul, inclusive subindo favela, né? Numa época que a imprensa nem queria saber sobre o assunto, né? E depois eu fui ver o desfile das escolas de samba e na época eu optei pelos desfiles do grupo A, né? Porque muito ou amplamente conhecido os desfiles do grupo especial, inclusive virou marca da cidade do Rio de Janeiro e também inclusive chamariz para o turismo, né? Uma quantidade de turistas muito grande que vai ver o desfile das escolas de samba. Aliás, abrindo um parêntese aqui, se o Rio de Janeiro tivesse uma infraestrutura melhor, ganharia mais dinheiro com isso, mas infelizmente a gente sabe quais são os problemas que nós temos, inclusive a minha crítica, aliás, o vídeo anterior que eu falei sobre o desfile, tô ficando doida, o show da Madonna na praia de Copacabana. A princípio eu não estava muito convencida, né, desse tema, mas à medida que eu fui desenvolvendo o trabalho, que eu fui fazendo as entrevistas, eu usei uma técnica de entrevista chamada Aeroepic-Gespräch, a Aeroépica Conversação, que é onde o entrevistador ele compartilha a sua experiência com o entrevistado. E assim, foi fascinante, foi depois, né, quando toda a elaboração do texto, a quantidade de seminários que eu preparei para a universidade da época, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, não só pelo título acadêmico em si, porque aqui o povo tem essa tara, né, de títulos acadêmicos, né, aliás, que substituiu o que foi os títulos aristocráticos, né, que veio toda essa, o povo faz, pelo menos aqui em Viena, questão de ser chamado de Herr Magister, Herr Doctor, Frau Doctor e por aí vai. Esse trabalho ele foi defendido em dezembro de 2009 no Instituto de Ciências de Teatro na Universidade de Viena e eu tinha planos de logo em seguida publicar.
Mas aí foi acontecendo muitas coisas na minha vida, questões de trabalho, questões familiares, questões de saúde também. E aí esse texto ficou guardado, mas sempre muitas pessoas me pediram, eu gostaria de ler, eu gostaria de ler. E aí na metade do ano passado eu tomei a decisão de que era hora de trazer esse texto no formato Amazon KTP, mas aí eu tomei a decisão de que eu deveria traduzir do inglês para o português e do inglês para o alemão. Claro que existem aplicativos que ajudam na tradução, mas não somente. Eu e meu marido, tive ajuda aí do maridão, a gente sentou, a gente leu os textos, a gente fez as correções gramaticais, porque não é somente fazer a tradução em si. É claro também, deixa eu botar mais uma vez aqui, que existem diferenças, tá? Entre o formato, deixa eu só pegar aqui. Claro que existe diferenças, tá? Entre esse formato acadêmico e esse formato e-book aqui pro Amazon. E a grande diferença é que para a versão do Amazon eu retirei todas as fotos, porque aqui no original tem fotos do Arquivo Nacional, mas o Arquivo Nacional só me deu direito de uso de imagens só para trabalhos acadêmicos. Então as fotos que foram utilizadas, e eu tive todo o cuidado de tirar fotos de pessoas, porque você não pode usar imagens de pessoas sem a devida autorização. E também por se tratar, embora a parte de pesquisa seja um pouco desatualizada do ano de 2009, o texto, toda a parte conceitual de conceitos e análise segue muito atual. Só que eu escrevi 2 capítulos extras e nesses capítulos eu falo sobretudo da passagem dos aspectos performativos para o mundo digital e também não esquecendo de toda a pauta woke, né, a pauta wokeísta, que também trouxe, e infelizmente trouxe, uma divisão maior da sociedade no Rio de Janeiro, que já era socialmente dividida e agora entrou para o lado racial. Só para fazer é importante, porque fala muito de identitarismo, pautas identitárias, a palavra identitarismo em português. Em alemão, ela está relacionada à extrema-direita. Então, eu, inclusive no trabalho, eu não uso identitarismo, eu uso o termo woke. Bom, é isso, né? Eu gostaria, é um dos motivos também que eu estive muito, vamos dizer assim, ocupada nos últimos meses, né? E os conteúdos aqui no canal foram saindo meio que à medida que eu tinha tempo, né? Porque eu realmente concentrei toda a minha energia aqui nesse trabalho. Eu fico muito feliz mais uma vez de trazer a identidade performática do Rio de Janeiro em formato e-book, num precinho super camarada, tá? Vai estar o link lá no meu site, adrianaribeiromaia.com. A gente com certeza vai voltar a esse assunto mais vezes. Inclusive, vocês não se assustem, porque vai ter vídeo em inglês, em alemão. Se vocês verem, não se assustem, tá? Mas a gente também vai fazer a divulgação nesses 2 idiomas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou ver se na hora da edição eu coloco algumas fotos aqui para fazer esse vídeo ficar mais interessante para vocês. Se vocês assistiram esse vídeo até o final, agradeço. Peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, caso vocês gostem de histórias cotidianas Brasil e Europa, embora esse vídeo ele é um pouquinho diferente, porque ele é um vídeo de divulgação, mas mesmo assim, agradeço muito a atenção de vocês, inscreva-se, curta, compartilha, se você tiver alguma sugestão de pauta, deixe aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!